Saulo, no caminho de Damasco, ele foi convertido ao Senhor Jesus, o qual Saulo trabalhava sobre a lei, estava debaixo da maldição, mas o Senhor Deus compadeceu de Saulo, porque Deus tinha um plano na vida de Saulo. Saulo sempre prendia, ele amarrava, ele surrava, ele arrastava e colocava nas prisões as pessoas. E não foi diferente na vida dos irmãos em Damasco. Ele soube que tinha alguém crente, servo de Deus, e foi para Damasco para prender aquele povo. Mas no caminho de Damasco, o Senhor Jesus apareceu na vida de Saulo e derrubou ele por terra e disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele disse: quem é, Senhor? E o Senhor disse: eu sou Jesus a quem você persegue. E duro é para você ir contra o meu povo, porque quem vai contra o filho vai contra o pai, quem vai contra o pai vai contra o filho. Aleluia! E naquele dia o castigo caiu sobre Saulo. Ele ficou cego. Ele foi levado à cidade, não enxergava nada, foi levado pela mão dos outros. E ficou numa casa determinada. E ali ele ficou orando. E o Senhor revelou para Ananias, discípulo, e disse: Ananias, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judá pelo um homem chamado Saulo. Eis que ele está orando, e numa visão ele viu que entrava um homem por nome de Ananias, e põe as suas mãos sobre ele para que ele torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Isso quer dizer, Saulo, quando recebeu a presença de Deus e a visitação de Ananias lá na casa, trazendo o anúncio da salvação, ele pediu batismo. Saulo foi batizado, os seus olhos se abriram, caiu como as escamas. Essas escamas representam o pecado. O pecado caiu, o jugo da lei caiu, os fardos da lei sobre o chão, saiu do corpo, dos ombros de Saulo, e ele ficou um homem liberto, saudável para servir a Deus. O velho homem foi sepultado nas águas. O homem que prendia, o homem que servia a lei, o homem que atirava, que andava armado, servindo a lei, não passou a servir mais a lei. Ele foi servir a graça a Jesus Cristo. Ele passou a pregar o evangelho. Ele passou a ensinar que o Senhor Jesus salva, que o Senhor opera milagre, que o céu nos espera, que o homem tem que ser batizado, tem que se arrepender. E por esses fatos da transformação na vida de Saulo, ele foi perseguido. E porque aqui muitos é crente e hoje não é perseguido, ele é até apoiado pela sociedade. Não é isso? Por quê? Porque ele é igual ao mundo, ele é igual ao povo do mundo, tudo que o mundo faz, ele faz também. Então é claro que essa igreja não vai fechar as portas. A igreja que fecha as portas é aquela igreja que é diferente, que tem Cristo. Porque essa que tem Jesus Cristo é a primeira que vai ser fechada pelas leis. Mas se a igreja está cumprindo também os mandamentos das leis, então como a lei vai se levantar contra essa igreja? Mas na vida de Saulo, com ele não estava a lei, porque observamos que a lei se levantava contra Saulo, prendia Saulo, aleluia, bateram em Saulo, mandaram apedrejar, a lei mandou apedrejar Saulo em Jerusalém. Não é isso? Mas hoje tem uns engraçados que diz: temos que cumprir a lei do país. Nem todas as coisas que a lei, aleluia, nos determina, nós como homens de Deus podemos acatar. De forma nenhuma. Aquele que é policial, ele tem que encostar suas armas de policial, a sua farda de policial. E a partir do dia em que ele foi batizado, ele é um novo homem para andar em novidade de vida. Ele vai ser um soldado de Cristo Jesus para lutar contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E não contra o sangue, e nem contra a carne, mas os culpados são os pregoeiros, são os ensinadores,
que não estão ensinando a verdade nem a justiça, porque a verdade que é Cristo não está com eles. Eles estão simplesmente com o espírito da carne, o espírito do homem, porque o Senhor Jesus, ele disse que o homem não pode compreender o homem senão pelo espírito do homem, e ninguém conhece a Deus senão pelo espírito de Deus. Isso quer dizer que é o espírito de Deus, o espírito do homem, que é o espírito de vida. Aleluia! E por isso é que eles estão embriagados, eles estão embaraçados, eles estão com escama nos seus olhos, eles estão com a boca tampada, porque está aberta para proferir mentira, para proferir o mal, para proferir enganos de Balaão, para proferir idolatria, prostituição, tudo que não presta, apoiando o pecado dentro das igrejas, apoiando a prostituição, apoiando os afeminados, apoiando a política, a idolatria, a feitiçaria, a mentira, a ganância, está apoiando as modas, as pinturas, as unhas grandes nas mulheres, roupas curtas, mostrando a calcinha, apoiando calçados altos, aleluia, de ponta fina, que a mulher anda se rebolando, anda marchando que nem animal, aleluia, os algorão já está, aleluia, na vida de alguém. Glória ao nome do Senhor. Mas por esta palavra, por esses ensinamentos, o Senhor está mandando na vida de alguém como uma fumaça, que a fumaça chega sobre um enxame de abelha, e umas começam a voar, outras começam a cair, outras começam a ser queimadas, outras começam a se embriagar, se embebedar por causa da fumaça. E o Senhor manda esta palavra para dizer: os espíritos têm que fugir, os espíritos têm que cair, os espíritos têm que se embriagar, os espíritos têm que ser queimados. Por esta palavra tem que mudar a vida de alguém. Você tem que ser crente pela vida e pela morte. Você não pode ser um crente bambeado, um crente que tem um pé na igreja, outro pé lá no mundo, uma banda da igreja, outra banda lá fora. Saiba que a igreja não salva. O Senhor disse que não habita em templo feito por mão de homem, mas habita num templo por nome e coração, que é morada do Espírito Santo. Recebe esses conselhos e saiba que o Senhor te espera na glória se tu guardar a palavra. Saiba que Maria, mãe de Jesus, na festa das bodas, ela disse aos serventes, aos servos do Senhor Jesus, e disse: vocês fazei tudo quanto ele disser. Como que ela queria dizer? Não faça o que eu mandar, não. Vocês façam o que Jesus disser. Onde muitos estão fazendo o que as mulheres mandam, está fazendo o que a idolatria manda, fazendo o que a lei manda. Olha, faz o que Jesus disser, o que o evangelho te manda, que tu serás salvo, você e toda a sua casa. Mas se você estiver, aleluia, sobre o jugo da lei, você está debaixo da maldição, porque a lei condenou Maria Madalena para ser apedrejada, mas Jesus Cristo deu a liberdade a ela, deu a salvação a ela e disse: Maria, vai, não peques mais. Se você já é crente e servo de Deus, então aproveita em servir a Deus nessa vida, porque na outra você mora com Cristo no céu. Mas serve a Deus, não seja só crente não, porque crente é Satanás. Ele crê que estremece, só que ele não obedece, mas você obedeça. Devemos obedecer, aleluia. Por quê? Aleluia, que pagamos um preço para servir o Senhor. Aleluia, a lei está cobrando dízimo, a lei está cobrando dinheiro, no nome de Jesus, enganando, aleluia, as nações, que por isso é que em Malaquias está escrito: vós me roubais nos dízimos e nas ofertas e dizeis que eu roubo a vós, porque estão roubando, cobrando dízimo de um de outro, dizendo que é mandamento de Jesus. Jesus não cobra dinheiro de ninguém. Aleluia, em São Mateus está escrito, o Senhor Jesus disse, aleluia, ai dos escribas e fariseus, ai dos escribas e fariseus, que dizimais, que cobra o dízimo, o hortelão, o cominho, o endro, e esquece da coisa mais preciosa, que é guardar o juízo de Deus. Só lembra de dinheiro, só lembra de coisa da carne, mas de coisa do céu,
coisa do Espírito foi revelado ao apóstolo São Pedro. Quando o Senhor Jesus perguntou quem eu sou, ele disse: tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. O Senhor disse: bem-aventurado serás tu, porque a você não foi revelado a terra, a carne, o sangue, mas foi revelado o meu Pai que estás no céu. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Quando o Senhor Jesus falou isso, ele queria dizer: ninguém vai vencer a minha igreja. Aqueles que são vencidos pelo mal não é a igreja de Cristo. Aleluia, a igreja de Cristo não é vencido pelo mal, pelo pecado. Os filhos do meu Pai não pecam, mas todos que pecam são filhos do diabo. É nascido de prostituição, nascido do diabo. Então tá aqui esses conselhos, aleluia, da palavra de Deus. Seja para você mesmo que pensava que poderia ser um sal misturado, poderia ser um crente contaminado. Tenho parte do mundo e tenho parte do céu. Olha, você tem que escolher ou o caminho do céu ou o caminho do inferno. Você tem que escolher ou morar no céu ou permanecer morando na terra. Porque ainda que você morra nessa vida antes que o Senhor venha, aleluia, na nuvem de glória, mas no dia que o Senhor vier para julgar a terra, levar os escolhidos à igreja, ele disse: aleluia, que essa terra está reservada para ser queimada com fogo e enxofre. Aleluia, os próprios demônios vêm do inferno para ser queimado no fogo aqui nessa terra. Aleluia, as sepulturas vão se abrir, as covas vão abrir, os defuntos vão sair. Aleluia, perfeito, e todo olho vai olhar para Jesus Cristo na nuvem. E o Senhor vai abrir um livro. Se ele encontrar o teu nome, o nosso nome no livro da vida, é chamado: venha bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que é preparado desde a fundação do mundo. Porque quando eu preguei o evangelho, pela boca de um vaso você creu. Eu sendo estrangeiro de outro país, você me recebeu. Você abriu o coração para me entrar. Agora venha para o repouso eterno. E muitos mentirosos que cobram o dízimo, ou que sejam falsos ensinadores, falsos profetas mentirosos, que falam no nome de Jesus, mas não guardam os mandamentos, vai dizer: Senhor, eu também preguei, eu também ensinei, eu tomei santa ceia, eu expulsei demônio, o Senhor sentou à mesa comigo, e eu ceiei também contigo. E o Senhor vai te dizer: apartai de mim, de Satanás, apartai de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Porque eu nunca te vi, você nunca fez a minha vontade, você falou no meu nome e chamou-se meu nome em vão. Aleluia, nesse dia é um dia de alegria para aqueles que sobem, mas um dia de grande clamor para aqueles que ficam. O poder da morte é tirada. Aleluia, muitos vão pular de alguns edifícios, mas não morrem mais. Aí o Senhor, aleluia, manda uma chuva de fogo e de enxofre. As estrelas do céu caem sobre a terra e incendeiam a terra. Aí queima ramos e raiz. É desse jeito. Saiba que a terra é o verdadeiro inferno. Na vida de muitos já está sendo um inferno. Quantos que estão sequestrados para ser matado, para ser cortado pedaço por pedaço? Ele está clamando, está sofrendo, mas não tem jeito, porque não obedeceu também-se a Deus. E o que acontece? Na vida desse está sendo um inferno, na vida da família está sendo um inferno. E alguém pergunta e diz assim: mas o Senhor Jesus salvou-se um ladrão. Glória a Deus. Mas na verdade o Senhor Jesus foi levado, aleluia, para um lugar determinado, aonde tinha 2 ladrões. Aleluia, falamos de 2 ladrões, aleluia, e um deles se arrependeu, reconheceu que o Senhor Jesus era o Filho de Deus e que não tinha culpa por estar ali junto com eles, aleluia. Mas teve um que zombou e disse: tu não é o Filho de Deus? Tu não abriu os olhos do cego? Agora salva você e vem salvar-se a nós também? Quem eu quero saber se você tem poder, se você é filho de Deus, se está na mesma sentença como nós. Aí o outro repreendeu seu companheiro e disse: você ainda não temes a Deus, nem estando na mesma condenação, rapaz. Aleluia. Nós estamos aqui
porque os nossos feitos merecem. Mas esse aí nenhum mal fez. Aleluia. Glória ao Rei de Israel. Glória a Deus. Naquele momento, ele mesmo disse: Senhor, lembra de mim quando chegar no teu reino. O Senhor Jesus disse: verdade, eu te digo que já está comigo no meu paraíso. Agora, aleluia, você quer se salvar sem fazer um concerto com o Senhor Jesus? Sem se converter, sem se arrepender, sem mudar de vida? Aquele ladrão, verdadeiramente, se ele não tivesse morrido naquele dia, ele não ia roubar mais. Ele não ia fazer mais, porque o Senhor Jesus apareceu na vida dele. O Senhor perdoou, porque o Senhor Jesus disse: aquele que não é contra nós é por nós. E ele foi pelo Senhor Jesus. Mas o outro que não foi condenado. E ele, na verdade, foi morto também, mas a sua alma foi salva. Mas, se você tem a intenção de morar no céu e não quer fazer um compromisso com o Senhor Jesus pelo batismo de arrependimento, procura encontrar com Jesus na rua. Procura e tu pede a salvação a Ele, sem precisar se batizar. Você pede a salvação a Ele sem precisar ser crente. Porque aquele ladrão passou a ser crente. Ele creou no Senhor Jesus. Ele creou na salvação. Ele creou que o Senhor Jesus não devia nada. Então, se você crê que o Senhor Jesus é o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação, se arrepende. Não praticas mais o que você praticava antes. Você encontrou com Jesus? Não, eu encontrei com o Evangelho. Pronto, você encontrou com as palavras do Senhor Jesus. Faz o que o Evangelho te ensina, que tu também vai morar no céu. Seja pelo Evangelho e não contra o Evangelho. Que o Senhor é a favor da tua alma. Que Deus abençoe a tua vida e toda a tua casa e toda a tua família.